Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada. Aula de hoje, intervenção do Estado na ordem econômica. Intervenção do Estado na ordem econômica ou intervenção do Estado no domínio econômico é um tema de direito administrativo, mas um tema que não tem uma incidência tão grande de cobrança em exame de ordem. Já tivemos questões discursivas sobre a matéria, mas nós temos que ver. Basicamente, aqui nessa nossa aula, nós veremos as disposições referentes à ordem econômica da Constituição Federal, principalmente o artigo 170 a 174. Analisaremos as infrações à ordem econômica, lá da Lei 12.529, e analisaremos as disposições do artigo 1º a 5º da Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874. São essas as disposições que tratam desta matéria, beleza? Gente, pega teu VAD bisurado, vai lá para o artigo 170 da Constituição Federal. Está na tela para vocês, olha só. Da ordem econômica e financeira, dos princípios gerais da atividade econômica. Então aqui, no artigo 170, caput, estão os fundamentos da ordem econômica. Olha só, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade. Marca esses dois aqui com um marca-texto diferente, ó. Livre concorrência e defesa do consumidor. São esses dois dispositivos que vão possibilitar a punição por infrações à ordem econômica. Defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. E o parágrafo único traz a Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874. Coloque um vídeo aqui, vide Lei 13.874. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então aqui é a parte que nos interessa, a questão da autorização dos órgãos públicos, ok? Primeiro, desce para o artigo 173. Então veja comigo, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Então, como regra, o Estado não vai explorar economicamente. Ele vai deixar isso para a iniciativa privada. Mas ele poderá vir a intervir na economia, poderá criar empresas públicas, sociedades de economia mista, e ele poderá, inclusive, promover desapropriações de entidades privadas, se isso for necessário para os imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Aqui no parágrafo 1º estão as disposições referentes às empresas públicas e sociedades de economia mista. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre. Estão aqui os elementos. Marca texto piscante no parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado, exceto jurisprudência do STF que você tem que saber, exceto as empresas públicas e sociedades de economia mista e prestadoras, eu ia dizer exploradoras, prestadoras de serviços públicos sobre os bens, rendas e patrimônio indispensáveis para a prestação do serviço. Lembre disso.
Aqui, as empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos, terão isenção fiscal, terão imunidade tributária sobre os bens, rendas e patrimônios essenciais para a prestação do serviço. Só exploradora de atividade econômica, nem pensar, de modo algum, não poderão ter privilégios fiscais não extensivos às mesmas do setor privado. Ok, pessoal? Beleza? Olha só, parágrafo 4º, marca texto piscante aqui. Lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Coloca um vídeo aqui. Vide Lei 12.529, que é a lei do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Aqui nesse parágrafo 4º, marca texto piscante e vide Lei 12.529. Sem prejuízo, a lei, esta mesma lei, 12.529, bota aqui também, vide Lei 12.529. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando a punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Ok, pessoal? Artigo 174. Aqui estão os fundamentos das agências reguladoras que regulam determinados setores da economia. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Aqui, coloque um vídeo também para a Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874. Pessoal, incentivo, chamado fomento. O Estado pode intervir na economia através do fomento. Fomento positivo, fomento negativo. Vamos para um exemplo de cada um. Fomento positivo. O Estado quer desenvolver determinado setor. Vamos dizer o setor automobilístico, que gera empregos na indústria metalúrgica. Ele vai lá e coloca IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, 0 nos carros. Vai aumentar o consumo, vai fomentar. Agora, vamos dizer que o Estado não queira que a população aumente o consumo de bebida alcoólica. Vai lá, pega o IPI, sobe lá em cima. Vai diminuir o acesso da população àquele bem. Então, isto são fomentos positivos e fomentos negativos. Certinho? Beleza? Até o artigo 174. Agora, vamos para a lei do CAD, a lei 12.529. Vamos marcar algumas disposições importantes dela para você entender. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma autarquia federal. Ele conduz processos administrativos de imposição de sanções por infrações à ordem econômica. Vamos lá para a nossa lei. Olha só. Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Aí nós vamos ter aqui, ó, olha só, primeiro, da territorialidade, ó, aplica-se esta lei sem prejuízo de convenções e tratados que seja signatário o Brasil às práticas cometidas em todo ou em parte do território nacional. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é formado pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, isso aqui muda toda hora é Ministério da Fazenda, a hora é Ministério da Economia, mas você tem que saber que essa Secretaria de Acompanhamento Econômico, com as atribuições previstas nesta lei. O CAD é entidade judicante, com jurisdição em todo o território nacional, que se constitui autarquia federal, vinculada, nunca subordinada, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal
e competências previstas nesta lei. Aqui no artigo 5º está a estrutura do CAD, ó, os órgãos que compõem o CAD. O CAD é constituído pelos seguintes órgãos. Estes órgãos integram esta pessoa jurídica da administração indireta, autarquia. Uma autarquia, sim, pode ter órgãos. Estes órgãos aqui não têm personalidade jurídica. Quem detém a personalidade jurídica deles? A autarquia CAD. Então, o CAD é constituído pelos seguintes órgãos: Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, Superintendência Geral, que vai atuar como se fosse um Ministério Público, e Departamento de Estudos Econômicos. Esses 3 órgãos integram o CAD. Aqui está o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, os requisitos para sua composição, o prazo de mandato por prazo fixo, 4 anos, são de dedicação exclusiva, aqui está. Pessoal, isso aqui é o seguinte, ó, se cair alguma questão referente ao CAD, você vai vir para essa lei e vai procurar até encontrar. Então você tem que se situar. Ó. Aqui o funcionamento, os requisitos do CAD, perda do mandato, vedações ao presidente e conselheiros, estão aqui, né? Aqui você entra na competência do plenário do tribunal administrativo, aqui estão as competências do tribunal, todas elas aqui. As competências do presidente do tribunal, estão aqui as competências do presidente do tribunal, passa a marca-texto no caput, e se cair alguma coisa, você vai ter aqui, ó, da competência dos conselheiros do tribunal. Você viu que é a diferença? Do pleno, do presidente e dos conselheiros. Chance de cair alguma questão dessa aqui é baixa, mas você tem que saber onde está para você vir procurar se cair. Da Superintendência Geral, aqui está a composição da superintendência. Nós vamos ter a competência da Superintendência Geral. Como eu falei para vocês, a Superintendência Geral ela serve como se fosse um Ministério Público que vai levar as demandas para serem processadas e julgadas pelo CAD. Tudo aqui, tá? Nessas disposições aqui. Nós vamos chegar, pessoal, são atribuições do Superintendente Geral, aqui no 14, Procuradoria Federal junto ao CAD, da AGU, tá? Ó, funcionará junto à Procuradoria Federal Especializada, competindo-lhe. Isso aqui é um procurador federal da AGU, que funciona lá. Nós vamos ter um MPF junto ao CAD também. Logo a gente vê. Departamento de Estudos Econômicos, a função da Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério Público Federal perante o CAD, está aqui, ó, o Procurador-Geral da República, o PGR, ouvido o Conselho Superior, designará membro do Ministério Público Federal para, nesta qualidade, emitir parecer nos processos administrativos para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica de ofício a requerimento do conselheiro relator. Aí nós vamos descer, pessoal, para a parte que nos interessa, principalmente, infrações à ordem econômica. Você tem que lembrar que qualquer conluio, qualquer ajuste, qualquer acordo realizado entre 2 ou mais empresas que objetivem violar a livre concorrência ou a defesa do consumidor constitui infração à ordem econômica punível por esta lei. Então, isso que você tem que ter uma atenção. Vamos lá. Esta lei aplica-se às pessoas físicas, então tem aplicação para as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio, se cometer infração à ordem econômica, poderá ser punida. Artigo 34, marca ele aí, desconsideração da personalidade jurídica. Eu posso desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica e buscar no patrimônio pessoal dos sócios com poderes de administração o valor para eventual pagamento de multa ou indenizações. Responsabilidade solidária. Olha aqui.
serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica. E a repressão das infrações da ordem econômica, que são sanções de natureza administrativa, não exclui a punição de outros ilícitos previstos em lei. Vou mostrar depois, cartel em licitação. A empresa pode responder as dirigentes criminalmente, ato de improbidade, lei anticorrupção, civil, mais ainda aqui na esfera do CAD. Aqui estão, pessoal, as infrações. Olha só, constitui infração da ordem econômica independentemente de culpa, ou seja, a responsabilidade é objetiva. Independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos ainda que não sejam alcançados: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva posição dominante. A conquista do mercado resultante de um processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico não caracteriza ilícito. Concorrência normal. Tá? Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou um grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% ou mais do mercado relevante. Aí, posição dominante. Parágrafo 3º, marca-texto piscante. Temos que passar marca-texto piscante aqui nos incisos e no parágrafo 3º. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput ou em seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica. Acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente sob qualquer forma os preços de bens ou serviços ofertados individualmente, a produção ou comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços, a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos, preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública, olha aqui, combinar, manipular, vai configurar crime, vai configurar processo administrativo de implicação de sanções pela Lei 8.666. Se tiver alguma situação, pode responder por ato de improbidade ou à luz da Lei Anticorrupção e aqui perante o CAD. Promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes, limitar ou impedir acesso de novas empresas ao mercado, criar dificuldades à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor. Pessoal, tudo isso aqui você precisa vir em todos esses incisos, olha aqui, são 19 e olhar um por um. Se cair, estão aqui o que configura infração à ordem econômica. Todo este artigo 36, todo, tem que ser marcado com marca-texto piscante. É o mais importante desta lei, junto com o 37, que traz as sanções. As sanções são administrativas. Então, olha aqui, ó, das penas. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas. No caso de empresa, multa de 0,1 a 20% do valor do faturamento bruto do ano anterior à instauração do processo. No caso de demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como associações e tal, multa de 50 mil a 2 bilhões de reais. E no caso do administrador
multa de 1 a 20% daquela aplicada à empresa nos termos do inciso 1 ou do inciso 2. Beleza? Em caso de reincidência, essas multas podem ser aplicadas em dobro, não pode esquecer disso. E, além daquelas penas ali, marca aqui o artigo 38, e aqui você coloca um vide art. 38, para você não esquecer de olhar, sem prejuízo daquelas penas, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou interesse público, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente, além daquelas: publicação da decisão condenatória, proibição de contratar com instituições financeiras e participar de licitação, inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor, recomendação aos órgãos públicos competentes para que seja concedida licença compulsória, todas essas disposições aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos para o processo administrativo e o prazo prescricional, para a gente estar marcando. Olha só, prescrição, 46. Prescreve em 5 anos as ações punitivas da administração pública federal, direta e indireta, objetivando apurar infrações da ordem econômica, contados da data da prática do ilícito, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessada a prática deste ilícito. Marca o caput. E, pessoal, marca aqui o parágrafo 3º também e o 4º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, prescrição intercorrente. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Pune também quem deixou esse processo prescrever. Parágrafo 4º. Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo da lei penal. Temos causa de suspensão e interrupção desse prazo prescricional? Sim. Suspensão. Suspende-se a prescrição durante a vigência do compromisso de cessação ou do acordo em controle de concentrações e interrompe a prescrição qualquer ato administrativo judicial que tenha por objeto a apuração de infração contra a ordem econômica. Beleza? Gente, da lei do CAD, essas são as principais disposições. Se cair alguma coisa referente à infração à ordem econômica, é para cá que você vem e você só sai quando encontrar. Só sai quando, porque a resposta vai estar ali. Beleza? Lei de Liberdade Econômica. Na tela para vocês. Nossa lei 13.874 de 2019. Institui a Declaração de Liberdade Econômica. Estabelece garantias de livre mercado. Principalmente isso. Vamos para lá. Artigo 1º. Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre, aqui entra a nossa parte, sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulamentador, como nós olhamos lá. Beleza? Olha só, pessoal, nós temos que estar aqui sempre olhando, ó, o disposto da lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho. Direito administrativo não tem aqui, não tem. Agora, olha só o que nós vamos ter abaixo dessas disposições aqui, pessoal. Parágrafo 5º. Ele você tem que marcar, ó. O disposto no inciso 9 do artigo 3º não se aplica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto se. Qual é o inciso 9 do artigo 3º? Vamos para ele, olha aqui, ó. Artigo 3º, inciso 9.
garantia que nas solicitações dos atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto da lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente no prazo máximo estipulado para análise de seu pedido. Então aqui, pessoal, nós vamos ter essa disposição que você vai botar um vide, que é o prazo máximo para regulação, para instituição da autorização para funcionar, exceto se o ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por legislação ordinária federal ou o ente federativo ou órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao disposto no inciso 9. O que são atos públicos? Olha o parágrafo 6º, piscante aqui. Para efeitos da Lei de Liberdade Econômica, são atos públicos de liberação do exercício da atividade econômica, liberação da atividade econômica, a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso e o exercício e a realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo ou edificação. Olha o cumprimento desse parágrafo 6º. Aqui está tudo que é considerado um ato público de liberação da atividade econômica. A regra é a liberdade do exercício de qualquer ofício, de qualquer profissão, de qualquer atividade econômica, a livre iniciativa das pessoas poderem trabalhar, poder exercer o seu trabalho. Por isso a regra é essa liberdade e a exceção é a restrição. Olha aqui, são princípios que norteiam a Lei de Liberdade Econômica. A liberdade como garantia no exercício da atividade econômica, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Desce para o artigo 3º, veja comigo. Direitos são direitos de toda pessoa natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do país, observado no disposto do artigo 130 da Constituição. Desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se vale exclusivamente da propriedade privada. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais, observadas aqui as questões. Definir livremente em mercados não regulados o preço de produtos ou de serviços como consequência de alterações de oferta e da demanda. Receber tratamento isonômico de órgãos ou de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação de atividade econômica, gozar de presunção de boa-fé dos atos praticados no exercício da atividade econômica, desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e serviços, ter a garantia de que os negócios jurídicos e empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes, ter a garantia de que nas solicitações de atos públicos, deliberação da atividade econômica que sujeito aos dispostos da lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para análise do seu pedido e que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Arquivar qualquer documento digital,
não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva. Gente, aqui, essa lista de direitos são de extrema importância. Esta lei, ela nunca tinha sido regulamentada desde 88 até 2019. Então, ela traz uma importância muito grande para a atuação do direito administrativo na ordem econômica. E ela ainda não foi cobrada no exame de ordem. Logo, logo terá uma questão, né, aqui envolvendo ela, principalmente nas disposições referentes ao Estado. Ao Estado, beleza? Vamos para o artigo 4º, olha só. Passe o olho em todos os parágrafos do artigo 3º. Nós temos que estudar aqui 5 artigos dela. Ela é gigante, só 5 do direito administrativo. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Olha o 4º. Garantias de livre iniciativa. É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual a lei versa, exceto se em estrito cumprimento à previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira indevidamente. Olha aqui, ó. É dever da administração pública. Então, crava um traço simples aqui, nós cuidamos da administração pública, é dever da administração pública e demais entidades evitar abuso do poder regulatório, coloca traço simples aqui, de maneira indevidamente, criar reserva de mercado ou favorecer na regulação grupo econômico ou profissional, redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros, exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim adequado, redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação, a adoção de novas tecnologias, aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios, criar demanda artificial ou compulsória de produtos, serviço ou atividade profissional, inclusive de cartórios, registros, introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas, restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, exigir sobre pretexto de inscrição tributária requerimentos de outra natureza. 4A, gente, é de 2021. É dever da administração pública, traço simples aqui, e demais entidades na aplicação da ordenação pública sobre atividades econômicas privadas, dispensar tratamento justo, previsível e isonômico entre os agentes econômicos, proceder à lavratura de autos de infração ou aplicar sanções com base em termos subjetivos ou abstratos, somente quando estes forem propriamente regulamentados por meio de critérios claros, objetivos e previsíveis, ou seja, só pode fazer auto de infração e aplicar sanção com base em termos subjetivos ou abstratos só quando estes forem propriamente regulamentados. Observar o critério de dupla visita para a lavratura de autos de infração decorrentes do exercício de atividade considerada de baixo ou médio risco. Primeiro, tem que fazer dupla visita, pedindo para orientar, para corrigir. Se não fizer isso, lavratura de auto de infração. Está aqui previsto, gente. Ó. Esse ponto, ó, são os parágrafos, importante você vir a analisar, tá? Você vir aqui a colocar e chegamos no artigo 5º da análise do impacto relatório. Não, esse artigo 5º aqui não precisa marcar não, só esse 4º aqui. Esses 4 aqui estão ok, o 4A e o 4º. Probabilidade de cair alguma coisa referente à infração à ordem econômica sobre a lei de liberdade econômica, sem dúvida alguma, é maior, gente, maior do que efetivamente as disposições da lei do CAD. Mas ambas são importantes, você deve saber, é uma matéria curta, uma matéria que efetivamente tem probabilidade baixa de cobrança, mas assista essa nossa aula, né? Marque essas disposições, fique atento com essas leis que são poucas da nossa área. Tenho certeza que se cair alguma questão envolvendo isso,
você, sem dúvida alguma, estará pronto para responder. Beleza, gente? Nessa nossa aula, ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência com as demais aulas.